Queridos irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar de Fabiano de Cristo. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a Fabiano de Cristo e aos nossos bons amigos espirituais que nos guiam, nos amparam e nos protegem. Nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e hoje estamos no capítulo 7º, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Itens 7, 8, 9 e 10. E inicia-se com uma passagem de Jesus que diz: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer simples que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam tratando Deus de igual para igual. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, por isso Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes. Importante levar o nosso pensamento à época em que Jesus viveu e que ele faz aqui uma distinção entre sábios e prudentes, simples e pequenos. Naquela época, ele sentia grandes dificuldades em passar a sua mensagem para aqueles que se consideravam sábios e prudentes, que eram os fariseus, os saduceus. Existia toda uma corte romana também dificultando essa missão de passar as leis de Deus para os homens da terra. Essas pessoas sábias e prudentes dessa época tinham um orgulho muito grande e, apesar de seguir a lei mosaica, eles também criavam as suas próprias leis, aquilo que lhes convinha. Era complicado porque eles achavam que Jesus estava contrário a tudo aquilo que eles compreendiam, que Jesus era um empecilho e não conseguiam realmente compreender que Jesus era o Filho de Deus e que vinha trazer a mensagem do alto. Jesus sofreu muitas perseguições, mas também foi cercado por pessoas simples, pescadores que não comprometiam a verdadeira mensagem. Eles compreendiam naturalmente, eles abriam seu coração para Jesus, para receber toda essa graça de Deus. E voltando ao item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz, de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus devia estar muito feliz em conduzi-los para si. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas,
Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. O Mestre, ao declarar a bem-aventurança dos pobres de espírito, estava enaltecendo a simplicidade e a humildade, indicando os sentimentos que devem reinar nos corações de boa vontade, em contraposição aos orgulhosos que conduzem seus dias sob a força da empáfia. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Sim, felizes serão os que trouxerem essa riqueza instalada no coração, valioso tesouro que a ferrugem e a traça não comprometem, pois são conquistas que o espírito, em seu movimento de progresso, leva consigo por toda a eternidade. Simplicidade e igualdade são princípios que fundamentam a humildade, sem a qual o homem não gozará das blandícias dos reinos sublimes, onde o amor é a senha da felicidade eterna. E assim, queridos irmãos, finalizamos esta linda passagem do Evangelho, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos e pedindo muita luz a todos os espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Que Jesus ampare a todos. Que assim seja.